Meus amados e amadas de Deus, mais uma vez aqui reunidos estamos para louvar e bendizer a santa palavra. Paz e bem a todos nós. Peçamos perdão ao nosso Deus agora, em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó poderoso Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus nosso Pai Jeová, estamos agora de coração contrito para pedir perdão e misericórdia, humanos que somos. Meus amados e amadas, ouçamos a santa palavra. Hoje, neste 19º domingo do tempo comum, vamos lembrar também que estamos comemorando o Dia dos Pais. E o evangelho de hoje nós retomamos lá no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 23. Ouçamos. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, nós vamos refletir um pouco sobre o evangelho de hoje. Vamos meditar, ou melhor. Vamos lembrar o versículo 30 que diz: "Mas quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me." Vamos lembrar que todos nós estamos navegando num mar de problemas e dificuldades, não é verdade? E ouvimos. O que significa isso? Estamos navegando num mar de problemas e dificuldades. Nesse modo de falar, navegar, que é viver, e o mar está identificando com problemas que se está enfrentando. E se alguém disser: "Mas apesar do mar revolto, nós vamos conseguir atravessá-lo." Claro, significa vamos vencer mesmo passando por todas essas provações. Meus amados e amadas de Deus, o que nós temos que lembrar, todas essas passagens que estão registradas aqui no evangelho de hoje, Jesus nos convida, conforme ele disse para Pedro, homem fraco na fé. Jesus está salientando ou dizendo: tenha fé. Aliás, meus amados e amadas, Jesus já disse em outra parte do evangelho: tendes fé em mim, eu venci o mundo. Nós, de nós mesmos que somos humanos, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer.
Sem Deus, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus já disse isso. Agora, se nós estivermos imbuídos da palavra de Deus, vivendo realmente esta fé no Espírito, meus amados, não há força que resista à palavra de Deus, não há força que resista ao poder de Deus. Nós podemos estar mergulhados no oceano de problemas, mas Jesus veio para resolver todos os problemas. E como é que Jesus vai resolver? Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele foi para o Pai, ele disse aos discípulos: eu vou para o Pai e deixo o Espírito Santo com vocês. É esse Espírito Santo que nós estamos clamando, meus amados. Porque quem de nós não está assim mergulhado em problemas, no mar de problemas? Mas o nosso Deus, ele é poderoso para nos ajudar a passar por esse, ou melhor, atravessar esse oceano, a viver, passar por esses problemas. E a graça e o amor de Cristo, que nós estamos aqui anunciando, nos fará mais que vencedores. Aliás, Jesus já nos concedeu, já nos criou, já nos fez mais que vencedores, quando ele veio ao mundo para levar sobre ele todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, todo tipo de contenda. Mas o que o homem faz? Nós somos humanos, pecadores, nós queremos ficar enfrentando os problemas sozinhos ou achando que nós podemos. O ser humano, meus amados, nós somos muito pretensiosos, nós achamos que sabemos, nós achamos que podemos. E sem Jesus, sem Deus, nada podemos fazer. A palavra de Deus está bem clara nessa situação aí. Meus amados e amadas, vamos agora mergulhar no oceano da humildade, que é o que Jesus nos ensinou, da pequenez, porque nós somos finitos, mas mergulhar na certeza que nós temos um Deus que vela por nós na infinita sabedoria, no infinito poder, na infinita graça. Amados e amadas de Deus, é uma questão de sentirmos o amor de Cristo, de sentirmos o amor que Deus, nosso Pai Jeová, nos concedeu, porque ele enviou seu Filho amado para morrer na cruz, derramar seu precioso sangue para nos libertar. Vamos lembrar daquele grande profeta Isaías que profetizou a vinda de Cristo. Está lá no Antigo Testamento. Ele disse que Jesus viria, levaria sobre ele todas as doenças e enfermidades, e o que passa disso é do maligno. Mas o ser humano não quer entender que existe, eles sabem que existe o bem, mas o mal eles acham que isso aí existe mesmo e pronto. Esquecem que é um espírito maligno que anda pelo mundo para perder as almas. E esse espírito maligno, ele usa de artifícios. O demônio, ele é tinhoso, ele usa de tanta estratégia, mas o nosso Deus é maior. O nosso Jesus poderoso é grande e com ele não tem engano. Jesus é luz, Jesus é verdade, Jesus é amor, Jesus é coragem, Jesus é justiça. Meus amados e amadas, façamos a oração do Pai Nosso e vamos oferecer a todos, em especial aos pais, porque hoje é o dia do nosso Pai maior, do nosso Deus Pai Jeová, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo e dos nossos pais, que aqui na terra Deus nos concedeu, e aqueles que já não estão mais aqui, que estão na luz com o nosso Deus, já voltaram para o Pai. Nós temos essa esperança, essa fé de um dia podermos encontrá-los. Faremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas de Deus, estamos diante das afirmações do Evangelho aqui de Mateus, das afirmações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciando para os discípulos e chamando Pedro de homem fraco na fé. Imagine só, Pedro, que era discípulo de Jesus, foi fraco na fé, e nós, humanos que somos. Então vamos bem lembrar desta passagem e colocar esse versículo em prática, que Jesus está nos convidando a termos a fé. Receba o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus. Feliz Dia dos Pais para todos os papais deste imenso universo. Que a graça e o amor de Cristo permaneça em cada coração e que nós saibamos louvar ao nosso Deus Pai todos os dias e amar e ter a certeza que Ele não nos criou aqui para sermos filhos sofridos. Ele entregou Jesus em nosso lugar. Meu abraço.